decidiu dedicar o encontro de 7 de abril de 1961, abre aspas, exclusivamente para conversar. Vale a pena citar a descrição desta conversa e a argumentação do funcionário do Serviço de Inteligência. Esforçamo-nos para manter, na tradução, a expressão exata do oficial, incluindo a sua estilística específica. Abre aspas. Preciso ainda esclarecer algumas outras circunstâncias. É verdade que o agente Paulo é jornalista e trabalhou para 3 jornais, mas precisou de muito dinheiro para manter 2 casas, a ex-esposa, as crianças e em um internato caro e ainda as suas amantes. Fecha aspas. Para esclarecer, ter amantes era comum no Brasil e não era motivo para comprometer as pessoas. Paulo trabalhava em alguns empregos e, como precisava de muito dinheiro, aceitou colaborar com o Serviço de Inteligência Tchecoslovaco, pois, pelos textos que o oficial condutor lhe mandou publicar, várias vezes ele recebeu teses prontas do órgão condutor ou até mesmo textos interiores. Recebia, de fato, pagamento dobrado do jornal e do serviço de inteligência. O agente teve de assinar os pagamentos recebidos. O serviço de inteligência exigia isso, não só para possuir algo comprometedor em relação ao agente, mas também para o seu controle de gastos. Durante a colaboração com o agente, houve uma mudança de percurso. Inicialmente, Paulo cumpria de bom grado as tarefas para a STB, pois precisava de dinheiro. Porém, como vimos, ganhou um posto importante em um truste americano que exercia atividade no Brasil, como chefe da seção de imprensa. O novo emprego de Paulo era muito interessante para o Serviço de Inteligência Tchecoslovaco, pois se tratava de uma empresa americana, o território do inimigo principal. No entanto, seu alto salário fez que ele deixasse de depender dos pagamentos adicionais do camarada do país socialista e passasse a menosprezá-los. O camarada Yezersky percebeu o que estava acontecendo e decidiu partir para a influência ideológica, pois o colaborador secreto, Paulo, era preciosíssimo. O sindicato americano onde trabalhava interferia intensivamente nas questões brasileiras. Yezersky sabia muito bem que a oferta financeira não podia superar o potencial do capital americano. O fundo para agentes da residentura não era pouco, mas as suas possibilidades eram limitadas. Por isso, decidiu que a sua argumentação deveria ser concentrada em outros valores. Abre aspas. Eu lhe disse que, ao que me parece, ele mudou espantosamente nas suas convicções, que se movimenta em um ambiente de trustes estrangeiros, onde tem a possibilidade de ver com o que recursos eles compram as pessoas e as conquistam para o seu lado, investindo quantias milionárias com esse objetivo. Enquanto isso, nós, como ele mesmo várias vezes afirmou, não temos um gesto assim tão grande. Não fazemos quase nada contra os americanos. Eu lhe disse que nunca iríamos usar o mesmo método que os Estados Unidos usam para comprometer e comprar as pessoas, pois aquele que pode ser comprado uma vez pode ser comprado novamente, e uma pessoa assim é um elemento duvidoso. Nós, ao contrário, acreditamos nas pessoas, no caráter delas, nas convicções das mesmas. Estamos profundamente convencidos que estamos trabalhando em prol de uma nova ordem, que precisa vencer e que conquista cada vez mais vantagem. Ele olha para tudo isso com os olhos dos trustes da indústria da carne, pois vive neste ambiente, enquanto nós olhamos a partir de uma perspectiva bem mais ampla. Ele conhece o potencial econômico e financeiro dos Estados Unidos, mas não conhece a potência do nosso bloco.
A mim me parece que ele provavelmente está perdendo aquela confiança que depositou em nossa ideologia. Eu disse que pensei que podia considerá-lo amigo, mas o seu comportamento demonstra que ou eu me enganei, ou ele mudou as suas convicções. Apontei para os sucessos internais da União Soviética e do nosso bloco no campo da política internacional, no progresso técnico. Último caso, Yuri Gagarin, né? A União Soviética já ultrapassou fortemente os Estados Unidos com toda a sua técnica. Apontei para o fato de que ele não conhece a história do movimento nos países de democracia popular, que a União Soviética começou do zero e depois que foi novamente destruída em consequência da Grande Guerra, ergueu-se em pouco tempo ao nível atual. Para que possa se orientar melhor sobre essas questões, recomendei-lhe o livro O Grande Complô contra a União Soviética de Sayers e Kahn, que foi editado no Brasil. Comprei o livro para ele e lhe entreguei, dizendo que agora não tem nenhuma tarefa a não ser ler o livro, de qual eu conheço o conteúdo e irei discutir a respeito com ele. Fecha aspas. A conversa, obviamente, foi mais extensa. Abre aspas. Paulo reagiu inicialmente pedindo desculpas porque teve pouco tempo. Tentou me convencer de que não mudou as suas convicções e que agora irá honestamente aos encontros. E mesmo que não traga nada ou tenha pouco tempo, irá mesmo assim para esclarecer a situação. Leu O Grande Complô. No encontro seguinte, disse que já leu 200 páginas, que agora tudo será bem mais claro para ele e perguntou-me quem ele é exatamente. Qual é o seu título? Disse o seguinte, abre aspas, então eu sou algum tipo de agente do Ministério das Relações Exteriores da República Socialista da Tchecoslováquia. Ou tenho algum outro título? Aqui é preciso esclarecer que, para ele, Yezerski era somente um diplomata, não um espião, pois nunca dissera ao seu agente que era, na verdade, um residente do Serviço de Inteligência Tchecoslovaco no Brasil. Abre aspas. Disse que está lendo sobre as atividades de Haley na União Soviética e acha que eu lhe recomendei o livro para que tudo ficasse mais claro para ele. Respondi que gostaria que ele se conscientizasse, através desta leitura, de como era a situação naqueles tempos na União Soviética, como tudo foi destruído e como a União Soviética recomeçou do zero, que através deste livro eu desejava reforçar as suas convicções nesse sentido, para que compreendesse que a nossa ordem se baseia na verdadeira liberdade de todas as camadas sociais, que é justa e que é impossível derrotá-la, e que, como não foi sufocada na época em que a União Soviética estava fraca e desorganizada, pensar em derrotar o bloco democrático hoje é loucura. No que diz respeito à questão do título, é preciso esclarecer que o livro foi escrito por jornalistas americanos e os termos lá usados estão caracterizados pelo espírito capitalista. Nós não usamos o termo, entre aspas, agente. Inclusive, nem temos agentes. Nós acreditamos no caráter das pessoas. Temos amigos e ajudantes que ajudam tanto a nós como ao seu país e às pessoas que amam a paz em todo o mundo. Nós respeitamos muitos ajudantes como esses. Não os consideramos agentes, mas nossos ajudantes e amigos. Eu tratamos como tal. Também valorizamos o fato dele colaborar conosco, ou consideramos um amigo nosso, que nos ajuda a desmascarar os objetivos e a tática dos imperialistas americanos e dos inimigos da paz. A minha resposta satisfez Paulo. Recomendei-lhe que lesse o livro inteiro e que depois discutiremos sobre ele. Esclareci-lhe o motivo pelo qual eu lhe dei que não procurasse nada excepcional disso, pois nada excepcional nisso existe. Desde então, aparece aos encontros, dediquei os encontros seguintes à preparação das operações ativas Tajvan e Tlak. Na minha opinião, será necessário direcionar Paulo para que consiga informações e documentos e para que realize a operação ativa de maneira que seja possível premiá-lo por isso, mesmo que agora a sua situação financeira seja relativamente boa. O dinheiro,
apesar de suas convicções, é uma grande força motriz para ele, fecha aspas. Assim, e exerce que finaliza o relatório. Olha que coisa terrível, né? Viu como eles trabalham com a mente da pessoa? Esse é o socialismo, pessoal. Em 1962, Kat foi entregue a outro funcionário do Serviço de Inteligência, pois o anterior voltou ao seu país. No âmbito desta entrega, o oficial da STB escreveu uma avaliação chamada, abre aspas, nota sobre as condições do agente Kat no momento da entrega, fecha aspas, na qual escreve como o agente pode ser usado, no que está trabalhando, etc. Essas notas está registrado que abre aspas, Kat pensa que trabalha para um funcionário do Ministério das Relações Exteriores, mas tem consciência de que não é um trabalho comum para um funcionário comum e, por isso, tenta esconder o contato. Fecha aspas. Em outras palavras, sabe que é um agente, mesmo depois de o residente anterior insistir que, abre aspas, nós não temos agente, fecha aspas. As palavras desta nota são outras bem mais ameaçadoras. Kat, ou Paulo, né, não é nacionalista e nem patriota, e é possível usá-lo também contra o Brasil, fecha aspas. Quem as escreveu foi o oficial do Serviço de Inteligência que recrutou Kat, que viu nele inicialmente algo idealista, mas depois de certo tempo de colaboração, percebeu seu equívoco. De acordo com os funcionários do Serviço de Inteligência da época, idealismo significa ter convicções esquerdistas e progressistas. A entrega para o oficial condutor aconteceu em 1962 e a colaboração com o agente durou de fato até 1964. Depois disso, o Serviço de Inteligência desistiu do serviço de Kat, pois no contexto do golpe militar, a sua maneira interesseira de tratar a colaboração representava uma ameaça. Os registros do agente Kat são enigmáticos. Enquanto conseguimos identificar outros agentes por meio de diferentes informações nas fontes brasileiras, ele praticamente não existe por lá, por se tratar de um jornalista que até 1964 publicava em pelo menos 3 jornais e possuía um emprego bom e importante. Esse fato é no mínimo estranho. Mas as questões estranhas não acabam por aí. Segundo o carimbo dos protocolos operacionais de arquivo, a pasta dele nos arquivos da STB fora destruída em dezembro de 1983. No entanto, nós estudamos essa pasta, ou seja, isso não aconteceu. Kat foi avaliado como bastante útil e conseguiu dar continuidade de algumas questões operacionais bem-sucedidas. Por isso, a SBT cogitou enviá-lo para a África para fazer reconhecimento na Guiné Portuguesa. Foi apresentada uma proposta concreta ao principal superior da STB, argumentando que naquele país estava se desenvolvendo um movimento nacional de libertação e o que o Serviço de Inteligência mantinha contato com os seus principais ativistas no exílio. Em seguida, está escrito que pretendia ouvir o agente Kat para observar e elaborar um relatório, 26 de 10 de 1961. Assunto: envio de um agente da Residentura no Rio de Janeiro com tarefas de serviço de inteligência para a Guiné Portuguesa. A viagem foi aprovada pelo ministro e o agente concordou em fazê-la, mas no fim não aconteceu. Hoje, sabemos que o Serviço de Inteligência Tchecoslovaco recrutou o próprio chefe do Movimento Nacional de Libertação da Guiné Portuguesa, Amílcar Cabral, que foi agente de 1961 até 1973, quando foi assassinado. Em seguida, Kat foi enviado a uma missão similar no Paraguai, um país onde não havia embaixada de países socialistas e que estava totalmente fora do alcance para os comunistas, mas precisava ser estudado. O agente, como brasileiro e funcionário de uma empresa americana, podia viajar sem problemas, não se saiu tão mal, nem tão bem, mas fez por dinheiro aquilo que se esperava dele. Keller, pasta de número de registro 43.809, Domar C., nascido em 1917, falecido em 23 de dezembro de 2006. O economista e professor trabalhou no
SUMOC, antigo Banco Central, no Conselho de Desenvolvimento e no ISEP. Foi recrutado em 1963. A Residentura fez o primeiro contato com ele em 1960. Portanto, para o oficial Nesvadba, ele era um informante inconsciente. A partir de 1962, Peterka já trabalhava com ele como contato secreto, mantendo os princípios da conspiração. Em 4 de dezembro de 1963, foi recrutado e passou a ser tratado como agente. O oficial registrou a realização do recrutamento e escreveu, abre aspas, durante a conversa de recrutamento concordou com a colaboração, prometeu que continuará a seguir consequentemente as nossas recomendações no âmbito de todas as ações que têm como objetivo apoiar os interesses mútuos do Brasil e da Tchecoslováquia contra o imperialismo americano, fecha aspas. Intelectual marxista, Keller não era membro do partido. Foi caracterizado como modesto e de poucas exigências, sincero e amigável, que não esperava qualquer remuneração por seus serviços. Antes de tornar-se agente, foi incluído na operação ativa Clarsec, que pelo que recebeu 2 presentes. Tinha vários contatos úteis para a STB, entre deputados e altos funcionários governamentais. A colaboração com ele foi interrompida por uma decisão da STB, pois no início de 1964 ele se tornou membro do PCB e o oficial Peterka, seu oficial condutor, foi descoberto pelo DOPS. Na virada de 1967 para 68, o Serviço de Inteligência Tchecoslovaco interessou-se novamente por Keller, que trabalhava no Banco Central, possuía convicções mais moderadas e, devido à sua carreira profissional, distanciou-se do PCB, porém, a colaboração não chegou a se concretizar, pois a STB não tinha como verificar se o agente continuava leal. Ao perceber que a embaixada tchecoslovaca estava novamente interessada nele, o próprio Keller telefonou e ofereceu seus serviços, o que levantou suspeitas. A STB preferiu não se arriscar e a central proibiu seus residentes de continuar os contatos com ele. O agente Lata, né? Pasta de número de registro 43.240. Também conhecemos Cecil e Calvo. Nome verdadeiro, Edson César D.C., nascido em 22 de março de 1918. Quando foi recrutado para a colaboração, trabalhava como economista no Ministério das Relações Exteriores, na Fundação Getúlio Vargas e na revista do Jornal do Comércio. Conheceu o camarada Nesvadba, seu oficial condutor, em 1959, e o trabalho sobre ele começou no ano seguinte. O agente foi recrutado durante 2 encontros em agosto de 61 e, na ocasião, reagiu muito bem à conversa de recrutamento, que lhe foi apresentado não como uma oferta, mas como um fato consumado. Em 1962, Nesvadba o passou para Peterka e em 1964 foi esta circunstância, além dos temores do agente, que determinou a interrupção de sua colaboração. No entanto, em 1970, a central decidiu restaurar o contato com o agente congelado, pelo que ele próprio, segundo escritos de sua pasta, estava interessado. No entanto, antes da decisão final sobre o seu caso, a Residentura no Brasil foi liquidada e a STB encerrou o trabalho operacional ofensivo. O agente recebeu pagamentos e diferentes presentes pelas informações. Em um encontro, em 1963, por exemplo, recebeu 70 mil cruzeiros, 4 caixas de cigarros americanos com 200 unidades cada e 5 garrafas de conhaque. O agente LOM, L-O-M, pasta de número de registro 40.956, também usava o nome de Vana. Nome verdadeiro, Ulisses Pereira de L.F., trabalhado e conduzido de 1954 a 1971. Foi recrutado em janeiro de 56 pelo I.S. Alberto. Até 1962, foi diretor da seção de questões de comércio exterior
Confederação Nacional da Indústria e depois do Coleste, e forneceu importantes informações relacionadas à economia. Segundo o relatório sobre o estado de colaboração de 1966, Long era ativo somente, abre aspas, quando precisava de dinheiro, fecha aspas, e entregava apenas o que tinha acesso legal, pois temia ser descoberto. O golpe interrompeu o contato, que foi restaurado em setembro de 1965. Mesmo sem querer reiniciar a colaboração com a STB, a partir de 61, Long exercia um tipo de cooperação estável, entregava informações do seu local de trabalho e era remunerado financeiramente por isso. Em 1968, foi relatado que